Olá! Você costuma se lembrar dos seus sonhos? E como será que os sonhos interferem na nossa saúde mental e emocional? Bom, por aqui nós estamos chegando ao final da nossa primeira temporada do Pro Espuma Cast. E como esse é o último episódio do ano, nós vamos falar sobre sonhos. Quais são os seus sonhos para 2025, hein? Quais serão? Bom, e o nosso convidado especial para esse bate-papo é o Júlio César Nascimento, psicólogo e psicanalista. Júlio César, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar com você aqui. Prazer é todo nosso. E antes de começar, eu quero apresentar para vocês quem é o Júlio César, nosso convidado tão especial. Júlio César, ele é psicólogo pela Universidade de Brasília, possui especialização em teoria psicanalística pela PUC São Paulo, é mestre em psicologia clínica pelo Núcleo de Psicanálise da PUC São Paulo, professor do curso de formação do Centro de Estudos Psicanalíticos e membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Mais uma vez, bem-vindo, Júlio César. Obrigado. E nós vamos começar aqui a nossa entrevista hoje, nosso podcast, perguntando para você por que nós sonhamos, Júlio César, e quais são as finalidades dos nossos sonhos. Nós sonhamos porque ao longo do dia e ao longo da nossa vida cotidiana, a gente se depara com várias situações conflitivas, né? Várias situações que provocam desejos, ansiedades, né? Esperanças, medos, inveja, ciúmes, toda sorte de sentimentos que muitas vezes são angustiantes. Mas o dia a dia não permite que você dê uma resposta adequada. Muitas vezes você se depara com a situação que te produz inveja, que te produz angústia, que te produz hostilidade, né? Te produz até desejos proibidos, mas você não pode lidar com isso naquele momento. Porque tem outras tarefas do dia a dia que você está ali tendo que seguir, você tem que mais ou menos, para usar uma linguagem mais leiga, reprimir esses pensamentos, reprimir esses desejos, ou mesmo reprimir essas emoções. Ora, se você não tem um tempo ao longo do dia para parar, refletir, como uma psicoterapia ou um espaço de meditação, aqueles conteúdos não processados, eles vão ficar circulando no seu sistema psíquico. À noite, como você está livre das exigências do trabalho, de cuidar de filho, de cuidar do seu trabalho, dos seus sonhos ou do seu esporte, você está basicamente sem nenhuma atividade consciente focada em alguma coisa. Você está ali para relaxar. O que vai acontecer? Todos aqueles conteúdos, eles vêm naquela oportunidade de você estar com a mente totalmente livre, supostamente relaxado para dormir, eles veem a oportunidade de emergir para, inclusive, encontrar algum desfecho, algum fechamento, alguma satisfação. Só que você está dormindo. Se aquilo vem totalmente para você, com toda a intensidade que foi despertado, acionado ao longo do dia, você vai acabar acordando. Sim. Porque se for uma inveja, você pode acordar muito angustiado. Se for uma hostilidade, você vai ficar com muita raiva. Se for um medo, você vai acordar, despertar com medo. Se for um desejo, você pode ficar tão excitado e ao mesmo tempo tão culpado porque aquele desejo é proibido, que você também vai acordar angustiado, pensando nos eventuais castigos que você poderia receber da vida caso você realizasse aquele desejo proibido. Então, o que o sonho faz? Ele se ocupa desses conteúdos e distorce esses conteúdos de tal forma que eles não ficam exatamente como eles se apresentam, mas um pouco disfarçados. Sim. Nesse sentido, você pode continuar dormindo e, de algum modo, essas tendências, elas se sentem representadas porque, de alguma forma, você está se ocupando delas, mas de forma disfarçada o suficiente para você conseguir dormir. Tá, entendi. E aí, Júlio César, uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, né? Você falou de medo, angústias, ansiedades, mas eu acho que também um sentimento positivo, por exemplo, uma alegria extrema, ela pode te gerar também algo parecido com uma euforia. Isso também Sim. pode te causar um despertar e pode te Sim. causar os sonhos, né? Sim, por exemplo, se você
estiver pensando, por exemplo, você está muito ansioso com a viagem, ou com o encontro com a pessoa amada, uma pessoa que você está aspirando um encontro sexual tórrido no dia seguinte, né? As crianças sonham muito isso com piscina, com ir no clube Ah, no dia legal. seguinte, né? Então, Uhum. você não vai conseguir dormir, porque você não consegue parar de pensar tanto na euforia e no prazer que vai te dar o encontro com aquela satisfação, Uhum. quanto com a ansiedade que você tem que aquilo chegue logo. Sim. Então, como que você vai dormir, né? Muitos atletas falam que têm dificuldade de dormir nas vésperas de uma grande competição, Uhum. né? Eu vi um documentário interessante sobre as meninas do vôlei que ganharam a medalha de ouro, Sim. e na véspera do jogo da medalha de ouro, que elas estavam muito confiantes, nenhuma delas conseguiu dormir, Sim. porque era algo muito desejado, mas tudo que é extremamente desejado, que tem inclusive chance de se realizar, causa também algum medo, porque Uhum. enquanto Sim, aquilo não acontece de verdade, sempre há a possibilidade daquilo não claro. acontecer. E olha que essas meninas tinham perdido um set em toda a competição da Olimpíada. Uhum. Então elas tinham muita chance de Sim, serem medalhistas e foram, ainda né? assim havia o medo, né? Mas ainda assim não era uma certeza. Sim. Então você fica assim, anseio, ansiedade. Os Uhum. americanos têm uma diferença para anxious about e looking forward, né? Uhum. Looking forward, assim, eu anseio avidamente por uma coisa que me parece tão prazerosa, Aham. né? Mas esse ansiar, esse desejo ardente, ele gera uma excitação que não é propriamente o relaxamento que a gente precisa para dormir. Sim. Então, uma saída, por exemplo, Freud Uhum. conta um sonho muito fofinho de uma criança que ele ia fazer um passeio com os pais e ia num lugar onde ele ia comer morangos. E ele Uhum. tava de dieta, porque ele teve um problema estomacal e teve que ficar com dieta. O Freud fala assim, dessa iguaria que ele amava tanto. Uhum. Então, às vésperas dessa viagem, a mãe dele flagrou ele dormindo e dizendo molangos, molangos, molangos silvestres. Aham. Porque era a forma que o psiquismo dele tinha de fazer ele sonhar que ele estava comendo os morangos, então Uhum. ele não precisava acordar para comer os morangos. Sim. Muitas vezes a gente sonha que está fazendo xixi, né? Ou seja, Uhum. porque você deveria ter que acordar para fazer xixi. Então você sonha que aquele desejo está sendo realizado no sonho, de tal forma que você pode continuar dormindo e não precisar despertar para resolver aquela questão que está te gerando ansiedade. Então, o que você quer dizer é que a finalidade do sonho é a gente conseguir entrar em contato com as nossas verdadeiras emoções e fazer essa restauração de memória para que a gente possa trazer mais consciência para as emoções e tentar lidar de uma maneira diferente. É É isso? exatamente isso. Quando o sonho faz esse roteiro que inclui os conteúdos das nossas emoções mais intensas, mas de forma suficientemente disfarçada, para que você não precisa ficar totalmente consciente daquilo, e isso certamente levaria você a despertar. Porque se Uhum. você ficasse consciente de um desejo tão proibido, de um desejo tão ardente, ou de um medo tão agudo, ou de uma inveja, ou de uma raiva. Por exemplo, às vezes você está numa situação de trabalho e você vê alguém roubar alguma ideia, querer te dar puxar o teu tapete, você vai dormir inconformado com aquilo. Você não consegue dormir. Sim. Então, se o sonho se encarrega dessas intensidades, mas de uma forma suficientemente disfarçada para não provocar a total excitação que vai te levar ao despertar, você faz com que o sonho seja o guardião do sono, ou seja, ele permite você continuar lidando com aquilo, mas como se fosse num volume mais baixo, numa Uhum. intensidade mais moderada, para você continuar dormindo. Agora, se você acorda e não dedica um tempo da sua vida desperta, agora que você não precisa mais dormir, que você já teve uma boa noite de sono, com muitos sonhos, mas que permitiu você dormir. Se você não acorda e não olha para esse sonho e fala assim, mas por que eu sonhei com isso? Será que aqui tem alguma mensagem Uhum. do meu inconsciente? Será que tem alguma coisa que eu preciso pensar e elaborar?
Aí é onde entra a psicoterapia. Sim. Porque você começa a interpretar o sonho, entender quais são as mensagens secretas que o sonho tá querendo te comunicar. E aí você vai, ao longo desse processo, você vai se aproximar desses conteúdos. Na medida que você ativamente, numa hora que você tem com um psicoterapeuta, com um psicólogo ou com um psicanalista, você vai se dedicar à interpretação desse sonho, aí você vai entrar em contato com todos esses conteúdos que precisam ser pensados de forma ativa e consciente por você. E aí você tem a chance de ter alguns insights, ter algumas ideias criativas, descobrir uma forma mais cirúrgica de, por exemplo, enfrentar aquela pessoa que está tentando puxar o seu tapete no trabalho, de uma forma que você consiga dar vazão à sua hostilidade sem prejudicar a harmonia do ambiente de trabalho. Enfim, dar soluções criativas para os seus conflitos. E isso vai fazer você ficar mais tranquila. E aí, verdadeiramente, você vai dormir porque essas questões foram endereçadas por você de um modo mais cirúrgico e adequado, né? Maravilhoso, você respondeu exatamente o qual seria a minha próxima pergunta. Então, eu só vou confirmar se realmente é isso. Então, os sonhos, eles impactam e têm uma influência mesmo na nossa saúde emocional e mental. Que é exatamente esse momento de restauração ao despertar. Quando a gente desperta e tem o contato imediato com aquilo que nós sonhamos e a gente se dedica em entender aquilo, porque com a razão pela qual os nossos sonhos trouxeram aí essas emoções, trouxeram todas as imagens que normalmente não são imagens que se conectam também, né, Júlio César? A gente estava falando aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar, e eu contando um sonho bem do doido aqui para o Júlio César, e ele falou, às vezes as imagens não se conectam, né? Então, esse é exatamente isso que você falou. Quando a gente desperta, se a gente se propor a investigar e decodificar essas imagens que parecem aleatórias, você vai fazer uma cadeia associativa que leva desde a imagem que parece estranha a você, né? Você falou que você teve um sonho com o Bin Laden, que é um personagem claramente ameaçador, né? Tido como um assassino, um terrorista. Mas nesse sonho, esse sujeito pedia para você confiar nele. E você tinha sensações de confiança. Então, isso é típico de um sonho bem elaborado, que é um sonho onde tem uma contradição. Como que eu posso sonhar com uma pessoa que é ameaçadora, mas ela está me propondo confiança e tranquilidade? Então, quando você vai perseguir essa mensagem enigmática e tentar ver o que tem por detrás, o que tem de oculto, o que tem de velado por detrás disso, você vai certamente chegar nos seus conflitos mais inconscientes. Na medida que você pode ampliar essa consciência, pensar sobre ela e inventar soluções criativas, você vai de fato mudar a sua vida. Então, Júlio, o que você está querendo me dizer é o seguinte, que os sonhos, eles trazem as nossas emoções, os nossos conflitos mais genuínos. Exato. E eles são capazes de trazer à tona a nossa consciência para que aqui, fora do sono, aí a gente consiga poder trabalhar isso e ter o contato para que essas coisas sejam resolvidas. Exatamente. É justamente essa a ideia. Que essas coisas sejam resolvidas. Tem uma teoria que não é nem da psicanálise, mas eu acho que combina muito aqui, chama Gestalt terapia. Na Gestalt terapia, eles pensam que às vezes você tem uma Gestalt aberta. O que é uma Gestalt aberta? Imagina que você está conversando com uma pessoa que é uma pessoa muito importante das suas relações afetivas. E ela te diz uma coisa que você ficou com aquilo entalado na sua garganta, você não conseguiu falar. É muito comum as pessoas sonharem à noite que estão conversando com essa pessoa e acordam gritando, falando aquilo que elas queriam dizer para aquela pessoa. Sim. É um típico pesadelo clássico, né? Você acorda, você não devia ter falado isso para mim. E aí você acorda assim, quase que numa espécie de catarse, onde você finalmente consegue dar aquela resposta que você reprimiu no dia anterior. O sapo que você engoliu. Exatamente. Agora, olha que interessante. O sapo que você engoliu. Só que, veja bem, tem um problema. Se você acorda de madrugada
no meio do sonho, gritando as palavras que você engoliu daquela pessoa, você até consegue dar uma descarga, mas tem dois problemas. Você não tá falando com a pessoa, então você não tá resolvendo o seu problema de verdade Sim, com ela. tá 2, remediando. você não está dormindo. Sim. Aquela noite de repouso Aham. se tornou uma noite de pesadelos, de angústia. Claro. Então, o que o sonho faz? Você usou uma metáfora. O sapo que você engoliu. Uhum. Você pode sonhar que você tá viajando num lugar super legal. Aí daqui a pouco tem um sapo. E o sapo pula pra lá e pula pra cá. Daqui a pouco o sapo pula na sua boca. E você fala assim, eu engoli o sapo. Né? E aí depois alguém fala assim, não, vamos tirar o sapo. Aí vem uma pessoa enfia a mão na sua boca e tira o sapo. E aí com isso você continua sonhando. Aham. Você consegue dormir. Porque você tá sonhando tudo aquilo e você Sim. dorme. E você fala assim, nossa, eu tive uma noite com um sonho tão estranho. Tinha um sapo que entrava na minha boca, eu engoli o sapo. Aí vinha alguém e tirava o sapo da minha boca. Falava, não, você tem que botar o sapo pra fora. Se você não. Aí falava, você vai morrer se você botar esse sapo pra fora. Aham. Eu falei, nossa, que coisa louca. Bom, aí você fala assim, mas o que é o sapo? Eu falei assim, eu engoli um sapo. Aí você fala assim, engoli o sapo é engolir coisas que você não disse. Aí você pergunta, tem alguém que você queria falar alguma coisa? Nossa, justamente no dia anterior teve uma Aconteceu. situação. Ou seja, aí você vai se dar conta que aquele sonho usou uma metáfora linguística, que é engolir sapos, Uhum. para fazer você lidar com isso num nível que você não despertasse, mas que você pudesse dormir, como se fosse uma distração, um entretenimento. Só que na medida que você vai investigar isso no dia seguinte com o seu terapeuta, ou com o seu psicólogo, Sim. ou com o seu psicanalista, aí você vai falar assim, mas quem é essa pessoa? O que ela te falou? Claro. Por que você acha que você se paralisou e não conseguiu dar a resposta adequada que você desejaria naquele momento? Que poder que essa pessoa tem sobre você? Por que você... Aí você vai falar assim, engraçado, a pessoa que tirava o sapo da minha boca era minha mãe. Uhum. Fala assim, fala um pouco da sua mãe. Fala assim, engraçado, a minha mãe era o contrário. Ela dizia que eu devia... Não vai falar isso. Aham. Não vai criar conflito. Você é muito desbocada. Né? Aí, de repente, quando sai o sapo, a sua boca some no sonho. Aí tem a ver com essa metáfora da sua mãe dizendo que você é desbocada. Sim. E aí você fala assim, nossa, agora eu tô me dando conta que a minha mãe, meu pai, ou minha avó, ou minha professora dizia que eu devia ser menos desbocada, que eu não posso falar tudo que eu penso. Sim. E aí fala assim, nossa, então hoje eu tô seguindo as orientações daquele meu ancestral, né? E aí eu tô engolindo sapo, isso tá me fazendo mal, entendeu? Então aí começa a surgir uma Cíclico, né? série de ideias. Mas sabe o que é mágico disso tudo que você está me falando, Júlio? Que quando a gente para e pensa, fala assim, gente, o corpo humano realmente é uma máquina perfeita. Porque Exatamente. o pilar do sono, ele é fundamental. Quando ele traz à tona as nossas emoções através de metáforas no sonho, a fim de fazer com que a gente não desperte, ele mostra o quanto é essencial o pilar do sono, né? Exatamente. E aí, quando a gente passa a ter esse entendimento do quanto é importante, você fala assim, gente, realmente É incrível. é incrível o quanto é mágico, né? O Porque nosso o que corpo. acontece? O sonhar, ele protege você de uma excitação tão perturbadora durante o sono que levaria você a despertar. Então, na medida que ele cria, por exemplo, por que algumas pessoas no período da ditadura militar faziam sonhos como sonhos não, mas arte, como por exemplo aquela música Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. O que ele estava dizendo? Ele estava dando um jeito de dizer cálice, que é não fale. Sim. No regime ditatorial é proibido falar o que você pensa. Mas ele fez isso de um jeito disfarçado. O cálice era uma metáfora para o calar-se. Sim. Né? Então, seria a mesma coisa. É como se você tivesse um sonho com um cálice de vinho. Aí você fala assim, cálice, cálice, cálice de vinho? Não. Nossa, engraçado. Cálice, agora eu falei e me deu a sensação não de cálice de vinho, mas cálice de calar-se. Sim. E aí vem de novo a história de calar-se diante dos sapos e engolir sapos. E aí, de repente, você fala assim, cara,
De repente eu tenho que entender por que eu tenho tanto medo de expressar aquilo que eu realmente penso para pessoas que estão dizendo coisas que estão me perturbando. Uhum. E aí você vai começar todo um trabalho de transformar a realidade. Tem uma frase do Freud que eu acho linda. Ele fala assim: o neurótico é aquela pessoa que se submete à realidade. Então, por exemplo, ai, todo mundo falava que eu sou muito desbocada, que eu tenho que ficar quieta, então você se submete a isso. O psicótico, para ele, é uma pessoa que cria uma nova realidade. Por exemplo, eu vi um caso interessante de uma mulher que ela foi abandonada pelos filhos e ela sonhava que ela tinha vários filhos todos. Sonhava não, ela delirava que ela tinha vários filhos todos os dias, mas a polícia afastava, o agente secreto Uhum. afastava ela dos filhos contra a vontade dela. O que que era isso? É uma nova forma de pensar, uma nova realidade, Uhum. onde ao invés dela ser abandonada para os filhos eram levados dela pelos agentes secretos contra a vontade deles, que é uma versão muito melhor daquela versão Uhum. dolorosa da realidade Sim. dele. Aí o que que o Freud dizia? O artista é aquela pessoa que, como neurótico, aceita a realidade, mas como psicótico tenta transformá-la. Uhum. Então, qual é a atitude mais saudável da vida? Eu aceito que eu sou uma pessoa que engulo sapo. Eu aceito que eu tive uma educação para me manter calada. Eu aceito que esse cálice me fez muito mal, mas agora eu vou criar uma nova realidade. Então, ao invés de eu despertar angustiada dizendo palavras, eu vou Uhum. dormir serenamente, mas amanhã eu vou falar de uma forma criativa, assertiva, cirúrgica, todas as verdades que eu acho que essa pessoa precisa ouvir. Legal. Agora deixa eu te perguntar, algumas pessoas falam assim: "Mas eu não sonho", né. O tempo são 2 coisas, por que que algumas pessoas não se lembram do sonho, né, e o tempo de sono, ele influencia naquilo que você é capaz de sonhar? O tempo talvez não, mas a qualidade, né? Tá. Se você tem uma fisiologia, você está muito bem com todas aquelas variáveis que estão ligadas ao sono, você vai ter um sono mais profundo de melhor qualidade, um sono REM, você vai poder sonhar. Quanto às pessoas que não lembram dos sonhos, porque veja bem, a gente tem que entender o seguinte: na tese do Freud, o sonho é uma forma de disfarçar conteúdos perturbadores que você Uhum. não está conseguindo lidar. Porque Tá. se você lidar com esses conteúdos perturbadores, a angústia e a sua impotência diante desses conteúdos perturbadores vão fazer você despertar. Uhum. Por outro lado, na medida que ele oferece um disfarce para esses conteúdos perturbadores, ele também oferece uma pista que vai levar você, Tá. durante o seu trabalho investigativo desperto, a você chegar a esses conteúdos. Uhum. Pergunta: todo o seu eu quer de fato enfrentar isso? Uhum. Talvez aí a gente lida com um conflito interno. Uma Tá. parte de nós quer realizar nossos desejos, enfrentar nossos medos, enfrentar nossas angústias. Outra parte de nós teme que isso possa ser desastroso. Será que eu tenho que realmente desafiar meus pais sobre a forma como eles me educaram? Será que eu Uhum. tenho que desafiar meus valores? Será que não vai ser perigoso eu entrar em conflito aberto no trabalho, né? Então assim, você deseja enfrentar isso, ao mesmo tempo tem uma resistência. Uhum. Então, uma última fronteira dessa defesa seria, por exemplo, criar uma amnésia. Você esqueceu o sonho por completo. Nesses casos, o que a gente faz? A gente fala assim, mas você não lembra nem de um trechinho? É mesmo, você sabe que eu estava aqui pensando exatamente o contrário? Hum. Você falou, eu falei assim: "Bom, então as pessoas que não lembram os sonhos são pessoas que já estão, mais bem resolvidas", e não, talvez seja o contrário, Seja ao são contrário. aquelas que não querem, entrar em contato com aquilo que Porque se a gente pensa que o sonho é hã. uma pista velada, né? Lembra daquele personagem Coringa do Batman que ele deixava umas charadas para ele investigar? O sonho é como se fosse uma charada. Sim. Ele encobre algo e ao mesmo tempo revela algo. Uhum, Se o seu lado que tem mais medo de entrar em contato com a sua verdade interior uhum, for mais forte do que aquele lado que quer investigar e realmente transformar a sua vida, então você vai esquecer os sonhos completamente. uhum. A técnica é
tenta me lembrar um fragmentozinho. E o paciente começa a falar de um fragmento. Assim, nossa, agora eu tô lembrando de outros pedaços. Aí começa a vir Sim, o sonho inteiro. é. Mas normalmente a ideia é, se eu não lembro do que eu sonhei, eu também não tenho acesso à mensagem oculta que ele tenta me comunicar. Uhum. Né? Então é aquilo que o Freud chama de política do avestruz, né? Tá. Tem pessoas que você, deixa pra lá, vamos esquecer, bola pra frente, isso não é tão grave assim, eu não quero me estressar, essa pessoa não merece que eu pense nela, só que aí te custa o seu sono, né? Sim. Porque você tenta não pensar naquilo, só que à noite você acorda preocupado com aquilo voltando, porque aquilo volta, aquilo rumina, Sim, o aquilo tempo todo, é insiste, né? isso. E aí você sabe que eu até estava lendo num livro que eu acho que tudo aquilo que fica ruminando, eu não vou saber exatamente qual é o termo correto que dizia no livro, mas a gente tem a parte do nosso cérebro mais antiga, onde estão Sim, mais armazenadas, primitivo. mais primitiva, que é essa Isso. parte aqui atrás, e é onde está tudo aquilo mais primitivo mesmo da Exatamente. gente, né? E de repente é exatamente essa sensação. Isso, se não está bem resolvido, o que está aqui atrás vai eventualmente voltar, e seja dia após dia, ou seja hoje, daqui um mês, daqui um ano, é isso, né? É tão interessante. Você sabe que uma vez eu ouvi um caso de um casal que eles tinham um casal de amigos, eles estavam tendo amantes cruzados. Nossa. Uma mulher era amante do outro, do marido da da amiga e vice-versa. E aí, interessante, porque essa pessoa que estava em análise comigo falava que ele ficava impressionado como ninguém podia perceber coisas que pareciam tão evidentes. Mas um dia eles foram num filme e o filme era sobre traição. E uma das pessoas falou que odiou o filme. Uhum. Por que ele odiou aquele filme? Porque aquele filme trazia justamente aquele conteúdo que retratava o conteúdo que ele não queria pensar. Uhum. Então, nós temos dentro de nós uma certa força que luta para entrar em contato com aquilo que nos é mais angustiante. Uhum. Por medo, por sentimento de impotência, por não acreditar que aquilo possa ser resolvido de verdade, ou por não acreditar que aquele desejo seja possível de ser realizado. Então a gente tenta blindar-nos daquilo que é mais difícil. Uhum. E o sonho, ele sempre traz isso de volta. Se você entender essa mensagem, investigar isso a fundo, de forma ativa, deliberada e consciente, com a ajuda de um bom profissional, você vai descobrir coisas incríveis sobre você e você pode transformar a realidade. Sim. Se você não fizer isso, ou você vai ter sintomas, ou você vai ter sintomas somáticos, ou você vai acordar à noite com um pesadelo sem conseguir dormir. E você acabou de falar um termo aí que eu já usei em muitos outros episódios, que é algo que eu aprendi há algum tempo atrás com um consultor amigo meu, Rogério Scher, que ele sempre encerra qualquer coisa que ele está falando dizendo: a consciência transforma a realidade. Isso. Quando a gente para pensar em todas essas emoções, em todos esses sentimentos que você está aí dizendo para nós, o que me traz é muito uma relação que a gente precisa ter com a nossa qualidade de vida mesmo, com a nossa saúde, aquilo que a gente escolhe caminhar ao longo dos nossos dias, porque quanto mais qualidade nós tivermos, quanto menos inseridos em ambientes de estresse, que é uma coisa quase que impossível, mas o nosso cérebro também escolhe estar em situações ou não, e eu acho que para isso a gente precisa se relacionar mesmo com o nosso eu interior e tomar essa consciência para transformar essa realidade no nosso dia. E aí, ao invés da gente ter esses sonhos, que é o terror noturno, essas coisas desesperadoras, a gente começa a pensar e ter sonhos que sejam melhores. Aqueles sonhos que a gente quer para 2025, os planos, as realizações, tudo aquilo de maravilhoso e mágico que a vida pode trazer para gente. Exatamente. Se você pode assumir seus desejos de forma consciente, você pode, por exemplo, sonhar
com o encontro apaixonado que você deseja ter com aquele seu objeto amoroso, por exemplo. Uhum. Ou com aquela viagem incrível que você deseja. Porque aí você está sonhando, imaginando o futuro, mas um futuro que pode ser pensado por você porque ele não é proibido. Sim. Mas se você tem desejos proibidos e você não quer pensar neles, né? Eu tenho um exemplo que eu acho maravilhoso, que é uma pessoa que uma amiga minha me contou que ela foi na casa de uma amiga de faculdade e quando saiu o adolescente filho dessa amiga, ela falou assim, meu Deus, esse homem é lindo. E aí, rapidamente, ela bloqueou esse pensamento. Nossa, como é que eu posso estar desejando um jovem de 18 anos, sendo que eu tenho 40 anos? E é filho da minha amiga. E aí, a amiga falou assim, ele é bonito, ele tá bonito, né? Só tem que cortar esse cabelo, essa juba dele tá horrível. À noite, essa minha amiga sonha que ela tá sendo atacada por um leão. Que tem a juba. Que tem a juba, né? Então, o que é isso? Ela ficou tão angustiada com a ideia de desejar um rapaz mais jovem, ainda por cima filho da amiga, quer dizer, um desejo proibido. E aí ela vai disfarçar isso com uma certa angústia de ser comida pelo leão. Muito bom. Bom, muito bom, Júlio. Bom, nós estamos chegando aqui já ao final do nosso bate-papo. Foi curtinho e tão interessante tudo que você falou, muito obrigado. Gostoso. E eu queria que você deixasse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo as suas considerações finais. Qual dica que você pode oferecer para as pessoas para que elas tenham essa melhor qualidade dos sonhos, essas boas interpretações, enfim, aquilo que você acha que seja relevante. A dica que eu dou é, se você tiver um sonho, principalmente daqueles quase surrealistas, que você fala assim, nossa, nada faz sentido com nada, se pergunte, por que eu sonhei com isso e não com outra coisa qualquer? O que essa imagem me lembra? E aí você vai buscar na sua infância, nas suas experiências recentes, essa imagem me lembra alguma coisa? E aí você vai percorrer um caminho, quase como se fosse um caminho associativo, até chegar a conteúdos que vão ser bastante reveladores para você. Muito bem, Júlio, muito obrigada. Você quer deixar as suas redes sociais, os seus contatos? Fica à vontade. Olha, eu estava até falando que eu preciso acionar o meu Instagram, eu não me dedico muito a isso, né? Mas posso deixar meu celular, se for o caso. Se você quiser. É. Se você não quiser, tá tudo bom. bem também. Então eu acho melhor não. Não, porque o Instagram seria o melhor caminho, mas eu sou uma pessoa muito desligada das redes sociais. Muito bem, muito bem. E é isso. Então, Júlio, muitíssimo obrigado. Foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu. Vamos lá. E para você que nos acompanhou até aqui, nesse bate-papo, nessa primeira temporada que está se encerrando com esse episódio, que foi maravilhoso, falando pra gente a respeito dos nossos sonhos, o que eles podem revelar e aquilo que a gente pode prever para o nosso futuro também. Meu muito obrigada. Foi muito prazeroso estar com todos vocês aqui. O Pro Espuma Cast é uma realização do INER, Instituto Nacional de Estudos do Repouso, e para mim foi um grande prazer, junto com essa equipe maravilhosa, poder realizar essa temporada. Muito obrigada e nos vemos em breve. Feliz 2025!